Milionário em lua de mel, se hospeda em um resort suíço ultra exclusivo, cercado por vistas deslumbrantes dos Alpes, mas seu mundo desmorona quando no quarto ao lado surge sua ex-esposa, visivelmente grávida e com um olhar que promete revelar segredos capazes de mudar para sempre sua nova vida. As montanhas suíças erguiam-se majestosas sob o céu dourado do pôr do sol, seus picos nevados refletindo os últimos raios solares como diamantes espalhados sobre veludo azul. O Resort Alpes Dourados repousava elegantemente entre os vales, uma joia arquitetônica que combinava o luxo moderno com a tradição alpina. Suas janelas panorâmicas capturavam a imensidão da paisagem, enquanto o aroma de madeira de pinho e ar puro enchia cada canto desta propriedade exclusiva. Caio Albuquerque ajustou sua gravata italiana de seda enquanto observava a paisagem da varanda de sua suíte presidencial. Aos seus 45 anos, irradiava o poder e a confiança de quem havia construído um império tecnológico do zero em São Paulo. Seu terno escuro, de corte impecável, contrastava com seus olhos verdes, que agora refletiam uma mistura de satisfação e uma inquietação que ele mesmo não conseguia identificar. O vento fresco das montanhas acariciava seus cabelos negros, salpicados de algumas mechas grisalhas que lhe conferiam um ar distinto. "Já está pronto, meu amor?" A voz melodiosa de Beatriz ecoou do interior da suíte. Ela surgiu na varanda como uma aparição dourada, seu vestido de coquetel cor marfim abraçando sua figura esbelta de 25 anos. Seus cabelos castanhos caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, e seus olhos castanhos brilhavam com a emoção de quem vivia seu primeiro grande luxo internacional. Como arquiteta recém-formada, esta lua de mel representava não só o início de seu casamento, mas também sua entrada definitiva no mundo da alta sociedade paulistana. "Claro, meu bem", respondeu Caio, embora seu sorriso não chegasse completamente aos olhos. Ele tomou a mão enluvada de Beatriz e a beijou suavemente. "Está gostando do nosso paraíso particular?" Beatriz aproximou-se dele, o perfume francês que usava misturando-se ao ar puro da montanha. "É como um sonho, Caio. Nunca imaginei que existissem lugares tão belos." Sua voz carregava o suave sotaque mineiro, refinado por anos de educação nas melhores universidades do país. O restaurante principal do resort era uma sinfonia de elegância discreta. As mesas eram separadas por biombos de cristal talhado, que ofereciam privacidade sem isolar completamente os hóspedes. Velas flutuavam em taças de cristal, criando uma atmosfera íntima sob as vigas de madeira nobre do teto abobadado. O murmúrio de conversas em vários idiomas misturava-se ao suave tilintar de taças e talheres de prata. Caio havia escolhido este resort precisamente por sua exclusividade e privacidade. Apenas as 30 suítes mais luxuosas do mundo poderiam rivalizar com as do Alpes Dourados, e ele havia reservado a presidencial com 6 meses de antecedência. Era sua maneira de demonstrar a Beatriz, e talvez a si mesmo, que havia tomado a decisão correta ao se casar com ela. "O sommelier recomenda o Chateau Margaux, 2010, comentou Caio enquanto examinava a carta de vinhos, seu hábito de controlar cada detalhe, manifestando-se mesmo em momentos de suposto descanso. "Combinaria perfeitamente com o cordeiro que você mencionou." Beatriz concordou, embora na verdade preferisse vinhos mais leves. Ela havia aprendido rapidamente que em sua nova vida, muitas decisões já não lhe pertenciam completamente. "Me parece perfeito, querido. Você sabe mais disso do que eu." Enquanto esperavam o garçom, Caio observou discretamente os outros hóspedes. Reconheceu um magnata do petróleo brasileiro, uma herdeira francesa e um par de atores europeus, que tentavam manter um perfil baixo.
Era exatamente o tipo de ambiente onde se sentia confortável, exclusivo, controlado, previsível. "Sabe o que mais eu gosto em você, Beatriz?" murmurou Caio, tomando sua mão sobre a mesa de mármore rosa. "Que você é como estas montanhas, bela, pura, sem complicações do passado que possam arruinar o nosso futuro." Ela sorriu, embora algo no comentário lhe provocasse uma leve inquietação. "Você teve muitas complicações no passado, Caio?" O empresário desviou o olhar para as montanhas visíveis através da janela. "Todos nós tivemos vidas antes de encontrar a pessoa certa. O importante é que agora estamos aqui, construindo algo novo juntos." Era uma resposta tipicamente calculada de Caio, suficientemente pessoal para parecer íntima, mas suficientemente vaga para não revelar nada significativo. Essa habilidade de manejar as conversas havia sido crucial em seu sucesso empresarial, embora às vezes ele se perguntasse se não havia terminado aplicando as mesmas estratégias à sua vida pessoal. O garçom apareceu com a descrição característica do serviço de luxo, apresentando o vinho selecionado com a cerimônia apropriada. Caio provou o Chateau Margaux, assentiu com aprovação e observou como o líquido cor rubi enchia as taças de cristal Baccarat. "Pelo nosso futuro juntos", brindou Caio, erguendo sua taça para Beatriz. "Pelos sonhos que se tornam realidade", respondeu ela, seus olhos brilhando à luz das velas. O tilintar de suas taças ressoou como um sino cristalino no ar refinado do restaurante, selando um momento que ambos recordariam como o último instante de completa felicidade antes que o destino alterasse irrevocavelmente o curso de suas vidas. Sem saber, a poucos metros de distância, no elegante lobby do resort, uma mulher de cabelos negros e olhos cor de café escuro dirigia-se ao balcão de recepção, seu ventre evidentemente abaulado sob um casaco de lã cinza pérola. O ar noturno dos Alpes trazia consigo o aroma de neve fresca e pinho quando Caio e Beatriz saíram do restaurante principal. O jantar havia transcorrido em perfeita harmonia, conversas leves sobre arquitetura sustentável, planos para reformar a mansão em Ipanema e as próximas aquisições tecnológicas da empresa. Tudo havia sido exatamente como Caio havia planejado, um ritual perfeito de sua nova vida matrimonial. "Vamos tomar uma taça no bar do lobby", sugeriu Beatriz, ajustando a estola de cachemira sobre os ombros. O concierge mencionou que há um pianista extraordinário às quartas-feiras à noite. Caio concordou, embora sua atenção se tivesse dispersado momentaneamente ao notar a elegância discreta do corredor acarpetado que levava às suítes. Os lustres de cristal checo projetavam uma luz dourada sobre as paredes revestidas de madeira nobre, criando um ambiente que respirava exclusividade e tradição europeia. O lobby do Resort Alpes Dourados era uma obra-prima de design de interiores. Um piano de cauda Steinway preto repousava ao lado de uma lareira de pedra natural, onde as chamas dançavam hipnoticamente. Os sofás de couro italiano cor conhaque estavam estrategicamente posicionados para oferecer privacidade, enquanto as janelas panorâmicas mostravam as montanhas iluminadas pela lua cheia. "Vamos procurar um lugar íntimo", murmurou Caio, guiando Beatriz para um sofá perto da lareira. O pianista, um homem mais velho de cabelos grisalhos, tocava suavemente uma versão instrumental de La Vie en Rose, seus dedos dançando sobre as teclas com a maestria de décadas de experiência. Enquanto se acomodavam, Caio levantou a mão para chamar a atenção do garçom, seu gesto autoritário, mas elegante. Era em momentos como estes que Beatriz mais admirava a confiança natural de seu marido, a forma como ele impunha respeito sem sequer elevar a voz. "2 conhaques Hennessy Paradis", ordenou Caio
quando o garçom se aproximou. "E que nos tragam também a seleção de chocolates suíços artesanais." O pianista mudou sutilmente para uma melodia mais romântica, "Besame mucho", e Beatriz aconchegou-se contra Caio, sentindo o calor de seu corpo através do terno de lã. "Eu amo como essa música soa", suspirou. "Minha avó costumava cantá-la quando eu era criança." Caio sorriu, mas havia algo distante em sua expressão. "É linda", concordou, embora seus olhos se tivessem fixado em algo do outro lado do lobby. "Beatriz, me desculpa um instante. Preciso fazer uma ligação rápida para São Paulo. Problemas com a fusão das subsidiárias." Ela franziu ligeiramente a testa. "Não pode esperar até amanhã? É nossa lua de mel, Caio." "Serão apenas 5 minutos, prometo", respondeu, ele beijando-a na testa. "É importante para garantir o contrato com os japoneses." Enquanto Caio se afastava para a varanda externa, para sua suposta chamada telefônica, Beatriz observou distraidamente os outros hóspedes do lobby. Um casal mais velho jogava xadrez perto da janela, seus movimentos calculados e silenciosos. Um grupo de empresários europeus discutia em voz baixa perto do bar, seus ternos escuros, criando uma atmosfera de seriedade empresarial. Foi então que ela a viu. Uma mulher de aproximadamente 35 anos dirigia-se aos elevadores, sua silhueta elegante, apesar da evidente gravidez. Usava um vestido preto de gestante que realçava sua figura, e seus cabelos escuros caíam em ondas naturais até os ombros. Havia algo em sua postura que irradiava classe natural, não a elegância estudada que Beatriz havia aprendido a cultivar, mas algo genuíno e sem esforço. O que mais chamou a atenção de Beatriz foi a expressão da mulher, cansada, mas determinada, como alguém que havia tomado decisões difíceis e as havia aceitado com graça. Seus olhos castanhos, cor de chocolate belga, mostravam uma profundidade que falava de experiências vividas intensamente. A mulher pressionou o botão do elevador e esperou pacientemente, uma mão descansando protetoramente sobre seu ventre. Quando as portas se abriram, Beatriz notou que ela pressionou o botão do 5º andar, exatamente o mesmo onde se encontrava a suíte presidencial que compartilhava com Caio. Uma estranha inquietação apoderou-se de Beatriz. Ela não conseguia explicar racionalmente por quê, mas algo na presença daquela mulher lhe parecia perturbador. Talvez fosse a confiança natural com que ela se movia pelo resort, como se conhecesse perfeitamente cada detalhe do local. Ou talvez fosse a forma como alguns funcionários do hotel a haviam cumprimentado com respeito genuíno, não apenas com a cortesia profissional reservada aos hóspedes abastados. Caio retornou depois de 10 minutos, não 5, como havia prometido. Seu rosto mostrava uma palidez incomum, e suas mãos tremiam levemente enquanto ele se sentava ao lado de Beatriz. "Tudo bem com os negócios?" perguntou ela, estudando cuidadosamente a expressão de seu marido. Sim, tudo resolvido", respondeu ele mecanicamente, tomando o conhaque e bebendo-o de um gole. Algo completamente incomum em um homem que costumava saborear cada gota de licor premium. "Que tal irmos já? Foi um dia longo." Beatriz concordou, embora a resposta precipitada de Caio não a convencesse completamente. Enquanto caminhavam para os elevadores, ela notou como os olhos de seu marido esquadrinhavam nervosamente o lobby, como se procurasse ou evitasse alguém específico. No elevador, o silêncio tornou-se denso. O suave murmúrio da música de fundo não conseguia preencher a tensão que parecia ter surgido do nada. Caio olhava fixamente os números que indicavam os andares, sua mandíbula tensa e seus punhos cerrados. "Caio", murmurou Beatriz suavemente, "você tem certeza de que está tudo bem?"
Ele voltou-se para ela com um sorriso forçado que não alcançou seus olhos verdes. Claro, meu amor. Estou apenas cansado do voo e da diferença de horário. Amanhã estaremos perfeitamente bem. Quando as portas do elevador se abriram no 5º andar, Beatriz pôde ver que a porta da suíte ao lado da sua tinha uma luz tênue filtrando-se por baixo. Alguém estava acordado do outro lado, provavelmente a mulher grávida que ela havia visto no lobby. Caio caminhou rapidamente para sua suíte, evitando olhar para a porta vizinha. Seus movimentos eram incomumente bruscos para alguém normalmente tão controlado e elegante. Uma vez dentro de sua luxuosa suíte, com suas janelas que molduravam as montanhas iluminadas pela lua, Beatriz dirigiu-se ao banheiro para tirar a maquiagem. Através das paredes, que não eram tão grossas como aparentavam, ela pôde ouvir o som distante de alguém preparando-se para dormir na sala ao lado. Passos suaves, a água correndo, o rangido dos lençóis. Quando retornou ao quarto, encontrou Caio de pé perto da janela, sua silhueta recortada contra a paisagem noturna. Ele não havia trocado de roupa e suas mãos repousavam tensamente sobre o vidro. "Você vem para a cama?" perguntou Beatriz suavemente. Caio voltou-se lentamente para ela, e por um momento Beatriz vislumbrou em seus olhos uma vulnerabilidade que nunca antes havia visto. Era como se todas as defesas que ele havia construído cuidadosamente ao longo dos anos tivessem começado a desmoronar. "Já vou", respondeu ele com voz rouca. "Só preciso de um momento para processar o dia." Mas enquanto Beatriz deslizava entre os lençóis de seda egípcia, uma pergunta persistente rondava sua mente. O que Caio havia visto ou experimentado durante aqueles 10 minutos na varanda que havia logrado alterar tão profundamente um homem conhecido por seu autocontrole inabalável? O aroma de café suíço recém-moído e croissants assados flutuava pelo elegante café da manhã do resort, misturando-se ao ar fresco que filtrava através das janelas abertas. A luz dourada do amanhecer alpino banhava as mesas dispostas com toalhas de linho branco, criando uma atmosfera que deveria ter sido perfeitamente romântica para um casal em lua de mel. Beatriz acordou sozinha na cama king size. Os lençóis do lado de Caio estavam frios, indicando que ele havia abandonado a cama muito antes do amanhecer. Ela pôde ouvi-lo vindo do banheiro de mármore, falando em voz baixa ao telefone, em um tom mais tenso do que o habitual para suas conversas de negócios. "Não, Miguel, não é negociável. Sim, entendo as implicações financeiras, mas preciso que você maneje a situação de São Paulo. Não posso explicar os detalhes agora." Quando finalmente saiu do banheiro, Caio já usava um terno cinza escuro impecavelmente passado, como se tivesse decidido converter sua lua de mel em uma extensão de suas obrigações empresariais. Seus movimentos eram mecânicos, calculados, mas Beatriz notou como ele evitava seu olhar direto. "Madrugou muito?" perguntou ela, deslizando para perto dele com a graça felina que havia aperfeiçoado durante seus anos de universidade, quando aprendeu que sua beleza podia abrir-lhe portas. "Os negócios não dormem, querida", respondeu ele, ajustando a gravata com mais força do que o necessário. "Há problemas com a aquisição da empresa de semicondutores em Curitiba." Era uma mentira elaborada, mas Beatriz havia aprendido a reconhecer os sinais. Caio sempre mencionava locais específicos quando inventava problemas empresariais. As mentiras verdadeiras de negócios eram sempre mais vagas. No restaurante, eles escolheram uma mesa perto da janela que oferecia uma vista panorâmica dos picos montanhosos. O serviço do resort funcionava como um mecanismo de relojoaria suíço, sem ruído, sem pressa, mas com uma eficiência que beirava o artístico. Um garçom apareceu imediatamente com café colombiano para ele e chá inglês para ela, lembrando-se perfeitamente de suas preferências do dia.
Anterior. Quais são seus planos para hoje? Perguntou Beatriz, passando geleia artesanal de framboesa em seu croissant. O concierge mencionou um passeio de helicóptero pelos glaciares. Caio levantou o olhar do seu iPhone, onde havia estado verificando obsessivamente seus e-mails. Me parece perfeito. Poderíamos almoçar na cabana panorâmica da montanha. Mas sua atenção desviou-se subitamente para a entrada do restaurante. Beatriz seguiu seu olhar e viu a mesma mulher grávida da noite anterior, agora vestida, com um suéter de cachemira cor creme que acentuava sua elegância natural. Ela levava o cabelo preso em um coque baixo, revelando brincos de pérolas que complementavam seu vestuário matutino. A mulher dirigiu-se a uma mesa perto da janela oposta, movendo-se com a graça pausada que impõe uma gravidez avançada. Beatriz observou como vários funcionários do hotel a cumprimentavam com uma familiaridade que ia além do protocolo profissional, como se ela fosse uma hóspede conhecida e apreciada. Você a conhece? Perguntou Beatriz diretamente, sua voz mantendo um tom casual, mas seus olhos estudando cuidadosamente cada microexpressão no rosto de Caio. Ele demorou muito para responder, um silêncio que se estendeu como mel grosso entre eles. A quem você se refere? A mulher grávida. Ontem à noite também a vi, e me parece que ela lhe é familiar. Caio tomou um longo gole de seu café, seus nós dos dedos branqueando em volta da xícara de porcelana. É possível que eu a tenha visto em algum evento empresarial em São Paulo. Você sabe como é o mundo dos negócios. Todos nós nos conhecemos indiretamente. Era outra mentira. E desta vez, Beatriz soube com certeza absoluta. Caio nunca fora bom em mentir sobre assuntos pessoais, apenas sobre negócios. Seu sucesso empresarial baseava-se na transparência calculada e na honestidade estratégica, ferramentas que se tornavam inúteis quando as emoções genuínas entravam em jogo. Enquanto tomavam café da manhã, Beatriz notou como Caio lançava olhares furtivos para a mesa da mulher. Ela lia tranquilamente um livro em português, enquanto tomava chá de camomila e comia frutas frescas. Havia algo em sua postura que irradiava serenidade, como se ela tivesse encontrado uma paz interior que Caio, apesar de toda a sua riqueza e sucesso, nunca havia logrado alcançar. Vou ao banheiro, anunciou Beatriz subitamente, levantando-se com determinação. Em vez de dirigir-se ao toalete feminino, ela aproximou-se discretamente da mesa da mulher grávida. Enquanto passava, fingiu tropeçar ligeiramente, o suficiente para chamar sua atenção. Desculpe, exclamou Beatriz com um sorriso ensaiado. Essas montanhas estão me deixando um pouco tonta. A mulher levantou o olhar do seu livro, Dom Casmurro, e sorriu com genuína amabilidade. Não se preocupe, é normal. A altitude afeta muitos visitantes. Sua voz tinha um sotaque carioca refinado, mas diferente do da Zona Sul. Soava mais cálido, mais autêntico do que os tons estudados da alta sociedade carioca que Beatriz conhecia. É sua primeira vez na Suíça? Continuou Beatriz, decidida a obter informações. Na verdade, não, respondeu a mulher, marcando sua página no livro. Venho aqui todos os anos desde vários anos. É meu refúgio especial. Deve ser maravilhoso ter um lugar assim. Eu sou Beatriz, aliás. Isadora, respondeu a mulher, e algo na forma como ela pronunciou seu próprio nome fez com que Beatriz sentisse um arrepio de reconhecimento inexplicável. Isadora, inquiriu Beatriz, esperando o sobrenome. Isadora Albuquerque, completou ela, e então acrescentou com um sorriso que não chegava completamente aos olhos, embora eu suponha que em breve voltarei a ser Isadora Menezes. O mundo de Beatriz parou. Menezes, o sobrenome de Caio. Sua mente processou a informação à velocidade vertiginosa.
Uma mulher que conhecia o resort, que falava em voltar a ser Menezes, que estava grávida e cuja presença havia alterado completamente o comportamento de seu marido. Menezes, sussurrou Beatriz, sentindo como o sangue lhe subia às têmporas. Isadora a estudou mais atentamente, e em seus olhos apareceu uma expressão de surpresa misturada com compreensão. Você é a esposa de Caio Menezes, terminou Beatriz, sua voz soando estranhamente distante a seus próprios ouvidos. O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes de uma tempestade alpina, carregado de revelações que mudariam para sempre o curso de suas vidas. A tarde suíça transcorreu em A Tarde Suíça. Uma tensão mal contida. Caio havia sugerido um passeio pelas trilhas alpinas, uma atividade que normalmente teria apreciado, mas que agora usava como desculpa para manter-se afastado do hotel e evitar qualquer possível encontro com Isadora. Suas botas de caminhada rangiam sobre a neve compacta enquanto ele guiava Beatriz por uma trilha que serpenteava entre abetos centenários. O ar aqui é tão puro que quase dói respirar, comentou Beatriz, tentando preencher o silêncio que se instalara entre eles desde o café da manhã. Sua respiração formava pequenas nuvens de vapor no ar gelado, e suas bochechas haviam adquirido um tom rosado natural que a fazia parecer mais jovem e vulnerável. Caio concordou mecanicamente, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Cada passo que dava o afastava fisicamente do resort, mas o aproximava emocionalmente das lembranças que ele havia tentado enterrar durante os últimos meses. A presença de Isadora havia desmoronado todas as barreiras que ele havia construído cuidadosamente para proteger-se da dor de seu divórcio. Eles retornaram ao hotel quando o sol começava a esconder-se atrás dos picos nevados, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. O lobby estava menos movimentado do que de manhã, com apenas alguns hóspedes desfrutando de coquetéis perto da lareira. Caio dirigiu-se diretamente para os elevadores, ansioso por refugiar-se na privacidade de sua suíte. Você não quer tomar alguma coisa antes de subir? Perguntou Beatriz, notando a pressa incomum de seu marido. Prefiro que nos relaxemos lá em cima. Podemos pedir o serviço de quarto, respondeu ele, pressionando repetidamente o botão do elevador, como se isso pudesse acelerar sua chegada. Enquanto esperavam, Beatriz ouviu uma conversa em português entre duas empregadas do hotel que limpavam discretamente as mesas próximas. Suas vozes eram apenas um murmúrio, mas as palavras chegaram claramente a seus ouvidos treinados. Você viu que a ex-mulher do milionário brasileiro está na suíte 502? Comentou uma delas, em um sotaque que Beatriz reconheceu como argentino. Sim, a doutora Isadora. É muito elegante, não é? E está esperando um bebê. Que coincidência estar aqui ao mesmo tempo que ele, respondeu a outra, cujo sotaque parecia peruano. O destino tem formas estranhas de funcionar. Ouvi dizer que o divórcio foi muito recente, apenas alguns meses. O elevador chegou naquele momento, interrompendo a conversa, mas Beatriz havia ouvido o suficiente. Seu coração começou a bater aceleradamente, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua mente. A mulher grávida do restaurante não era uma simples conhecida de negócios, como Caio havia afirmado. Durante a subida até o 5º andar, Beatriz manteve um silêncio calculado. Caio, alheio ao que sua esposa havia ouvido, parecia aliviado por finalmente estar afastando-se do lobby e seus possíveis encontros fortuitos. Uma vez dentro da suíte, Beatriz dirigiu-se diretamente ao bar privativo e serviu-se uma taça de vinho branco, seus movimentos deliberadamente pausados, enquanto ela organizava mentalmente as perguntas que estava prestes a fazer. Caio, disse ela finalmente, sua voz mantendo um tom cuidadosamente neutro. Preciso que você me diga a verdade sobre algo.
Ele voltou-se da janela onde havia estado contemplando as montanhas, e algo na expressão de Beatriz lhe indicou que o momento que ele havia estado temendo havia chegado. Do que você está falando, meu amor? A mulher do restaurante. Continuou Beatriz, tomando um gole de vinho sem desviar os olhos dos de Caio. Não é uma conhecida de negócios, não é? Caio sentiu como se o chão se desvanecesse sob seus pés. Seu rosto empalideceu visivelmente e suas mãos fecharam-se em punhos involuntários. Durante alguns segundos que pareceram eternos, ele lutou entre manter a mentira ou enfrentar a verdade. Beatriz, é sua ex-mulher, afirmou ela, não como pergunta, mas como declaração. Isadora, e está grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio deixou-se cair lentamente em uma das poltronas de couro, como se o peso da verdade tivesse drenado toda a sua energia. Seus olhos verdes, normalmente tão seguros e controladores, agora refletiam uma vulnerabilidade que Beatriz nunca havia visto. Como? Murmurou ele. Ouvi as empregadas do hotel conversando em português. Elas não pensaram que alguém mais as entenderia, explicou Beatriz, sua voz adquirindo um tom mais firme. Quando você pretendia me dizer que seu divórcio foi finalizado, há apenas 3 meses, e não há 2 anos, como você me disse. Caio levantou a cabeça lentamente, enfrentando finalmente o olhar acusador de sua esposa. Beatriz, posso te explicar tudo. Não é o que você pensa. Não é o que eu penso? A voz de Beatriz subiu uma oitava, quebrando a compostura que ela havia mantido até aquele momento. O que exatamente devo pensar quando descubro que meu marido me mentiu sobre algo tão fundamental? Ele levantou-se da poltrona com movimentos pesados, como se cada músculo de seu corpo protestasse contra a ação. Aproximou-se do bar e serviu-se um uísque escocês. O líquido âmbar refletindo as luzes do lustre enquanto ele enchia o copo de cristal. O divórcio foi um processo longo e doloroso, começou Caio, sua voz rouca pela emoção contida. Oficialmente foi finalizado há 3 meses, mas emocionalmente havia terminado muito antes. Isadora e eu estávamos separados há mais de 1 ano quando te conheci. Beatriz voltou-se para enfrentá-lo diretamente, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas contidas que ela se recusava a derramar. Isso justifica mentir para mim? Justifica construir nosso casamento sobre uma base de falsidades? Eu não queria que você pensasse que era um consolo, admitiu Caio, tomando um longo gole de uísque. Eu não queria que duvidassem da sinceridade dos meus sentimentos por você. E quais são exatamente seus sentimentos por mim, Caio? A pergunta saiu carregada de uma vulnerabilidade que Beatriz tentava desesperadamente ocultar. Porque, depois de ver como você reagiu ao vê-la esta manhã, eu já não tenho certeza de nada. Caio aproximou-se dela, estendendo uma mão que Beatriz rejeitou com um gesto brusco. O ar-condicionado do resort criava uma corrente fria que contrastava com o calor das emoções desatadas no quarto. Eu te amo, Beatriz, declarou ele, mas as palavras soaram mecânicas, ensaiadas, como se ele as tivesse repetido tantas vezes que elas haviam perdido seu significado. Você é inteligente, ambiciosa, bela. Você é exatamente o que eu preciso na minha vida. O que você precisa? Beatriz riu amargamente. Ou o que você acha que deveria precisar? Porque há uma grande diferença entre as duas coisas. A conversa foi interrompida pelo som distante de uma porta fechando-se no corredor, seguido de passos suaves que se afastavam em direção aos elevadores. Ambos sabiam instintivamente que era Isadora saindo de seu quarto, provavelmente para jantar. Preciso de ar fresco, anunciou Beatriz bruscamente, dirigindo-se à sua mala.
Vou descer para caminhar pelos jardins do hotel. Eu te acompanho, ofereceu Caio imediatamente. Não, respondeu ela com firmeza, vestindo um casaco de lã cor creme. Preciso ficar sozinha para processar tudo isso. Preciso entender como é possível que o homem com quem eu me casei seja capaz de mentir para mim tão descaradamente sobre algo tão importante. Caio observou impotente como sua esposa se dirigia à porta, sua figura esguia envolvida no casaco que ele lhe dera durante o namoro em Paris. A ironia não lhe escapou. Aquele casaco fora comprado numa viagem que haviam feito para se conhecerem melhor, quando na verdade ele vinha escondendo a verdade mais fundamental de sua vida recente. Valentina, chamou-a quando ela já tinha a mão na maçaneta. Por favor, não faça nada precipitado. Podemos resolver isso. Ela se virou pela última vez, e Caio pôde ver em seus olhos uma mistura de amor ferido e determinação que não augurava nada bom para o futuro matrimonial deles. Não se trata de resolver nada, Caio. Trata-se de descobrir se alguma vez houve algo real a ser resolvido. Com essas palavras, saiu da suíte, deixando para trás apenas o eco de seus saltos sobre o mármore do corredor e o aroma persistente de seu perfume francês. Caio ficou sozinho, cercado pelo luxo que considerara uma extensão de seu sucesso, mas que agora se sentia tão vazio quanto as promessas que fizera no altar apenas uma semana atrás. Os jardins do resort Serra Verde eram iluminados por discretas luzes de LED que criavam caminhos sinuosos entre roseiras adormecidas e esculturas de mármore. Valentina caminhava sem rumo, sua respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar noturno, enquanto tentava processar a magnitude das revelações da tarde. As lágrimas que contivera durante o confronto com Caio finalmente começaram a escorrer por suas faces, esfriando imediatamente pelo ar serrano. Não era apenas a mentira que a doía, mas a implicação de tudo o que aquela mentira representava, que seu casamento fora construído sobre fundamentos de conveniência mais do que de amor genuíno. Enquanto isso, na suíte presidencial, Caio lutava com seus próprios demônios internos. O uísque perdera o sabor e as montanhas que antes admirava agora lhe pareciam uma prisão de gelo que o mantinha preso às suas decisões. Sabia que devia procurar Valentina, pedir desculpas, explicar, mas uma parte dele também sabia que havia algo que precisava fazer primeiro. Às 9 da noite, quando o lobby do hotel adquirira aquela atmosfera íntima, característica dos resorts de luxo, Caio tomou a decisão que vinha adiando o dia todo. Dirigiu-se ao elevador com passos decididos, pressionando o botão do 5º andar com uma determinação que não sentia desde que vira Isabela na sala de jantar. O corredor acarpetado parecia mais longo do que ele lembrava enquanto se dirigia à suíte 502. Seus sapatos de couro italiano ecoavam suavemente sobre o tapete persa, um som que parecia amplificado no silêncio do corredor. Quando finalmente parou diante da porta de Isabela, demorou vários minutos para reunir coragem para bater. O som de seus nós dos dedos na madeira nobre ecoou 3 vezes antes de ouvir movimento do outro lado. Passos lentos, pausados, se aproximaram da porta, seguidos de uma pausa que Caio imaginou ser Isabela verificando pela fechadura quem o visitara. A porta se abriu lentamente, revelando a mulher que fora sua esposa durante 8 anos e que continuava sendo, apesar de todos os seus esforços para negar, o amor de sua vida. Isabela usava um camisolão de seda cor marfim que acentuava elegantemente sua gravidez, e seus cabelos escuros caíam soltos sobre os ombros, emoldurado um rosto que mostrava uma mistura de cansaço e resignação. "Oi, Caio", disse ela simplesmente. Sua voz,
mantendo aquela calidez natural que ele lembrava de seus melhores momentos juntos. Isabela, respondeu ele, seu nome saindo de seus lábios como uma prece que vinha contida durante meses. Podemos conversar? Ela se afastou para deixá-lo entrar. Um gesto que falava da intimidade que um dia haviam compartilhado. A suíte de Isabela era idêntica em distribuição à dele, mas o ambiente era completamente diferente. Onde a dele respirava ostentação calculada, a de Isabela irradiava uma elegância natural e acolhedora. Como você tem estado? Perguntou Caio, embora a pergunta soasse inadequada dadas as circunstâncias. Isabela acomodou-se cuidadosamente numa poltrona, sua mão descansando protetivamente sobre seu ventre. Bem, considerando tudo. E você? Como está a lua de mel? A ironia em sua voz não era maliciosa, mas sim melancólica, como se ela também estivesse processando a estranha crueldade do destino que os reunira naquele lugar e momento específicos. Não. Muito bem, aparentemente, admitiu Caio, mantendo-se de pé perto da janela. Valentina descobriu quem você é, ouviu as empregadas do hotel falando sobre nós. Isabela assentiu lentamente, como se estivesse esperando que aquilo acontecesse. Era inevitável, imagino. Segredos têm o costume de se revelarem nos momentos menos convenientes. Por que você está aqui, Isabela? A pergunta surgiu carregada de anos de dor contida. Por que exatamente aqui, exatamente agora? Ela o olhou com aqueles olhos castanhos que ele conhecia tão bem, e Caio pôde ver neles a mesma confusão e dor que vinha sentindo. Ganhamos um concurso da minha nova sócia. Ela é sobrinha do dono do resort, explicou Isabela, sua voz adquirindo um tom mais profissional. Não tinha ideia de que você estaria aqui, Caio. Se eu soubesse, o que você teria feito? Interrompeu ele. Não teria vindo? O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ambos sabiam que a resposta era muito mais complicada do que qualquer resposta simples poderia expressar. A tensão na suíte de Isabela era palpável, como se o ar mesmo tivesse adquirido densidade. Caio aproximou-se lentamente da janela, seus olhos perdidos nas montanhas iluminadas pela lua cheia, enquanto lutava para encontrar as palavras certas para expressar anos de dor e arrependimento contidos. Você está linda, murmurou finalmente, sua voz quase inaudível. A gravidez lhe cai bem. Isabela sorriu com tristeza, acariciando inconscientemente seu ventre. Obrigada, tem sido complicado, mas gratificante. Sempre quisemos ter filhos, não é? A pergunta atingiu Caio como um soco no estômago. Durante os 8 anos de casamento, tentaram formar uma família sem sucesso, submetendo seu relacionamento a tratamentos de fertilidade que haviam drenado tanto sua energia emocional quanto sua intimidade. O fracasso em conceber fora um dos fatores que haviam contribuído para a erosão de seu casamento. Sim, respondeu ele, voltando-se para enfrentá-la. Posso perguntar, quem é o pai? O silêncio que se seguiu estendeu-se por aquilo que pareceram horas. Isabela baixou o olhar para suas mãos entrelaçadas sobre o colo, seus dedos brincando nervosamente com a aliança de compromisso que já não usava, mas cuja marca ainda era visível em seu dedo anelar. Caio, começou ela lentamente, sua voz tremendo ligeiramente. Há algo que você precisa saber, algo que eu deveria ter lhe dito há meses, mas... Ele se aproximou mais, seu instinto detectando a gravidade do que estava prestes a ouvir. O que é, Isabela? Ela levantou o olhar, e em seus olhos, Caio pôde ver uma mistura de medo, culpa e uma ternura que reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que vira durante os anos de esperança e desilusão, enquanto tentavam formar uma família.
O bebê é seu, sussurrou, as palavras caindo como pedras na água quieta do quarto. Caio sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Suas pernas fraquejaram, obrigando-o a apoiar-se no encosto do sofá mais próximo. O ar-condicionado da suíte parecia ter se tornado insuficiente, e ele lutou para respirar enquanto processava a informação. Meu, repetiu sua voz rouca. Como? Quando? Você se lembra da noite de 15 de novembro? Perguntou Isabela suavemente. 3 dias antes de assinarmos os papéis finais do divórcio. Havíamos ido jantar para discutir os últimos detalhes da separação de bens e... Caio fechou os olhos, lembrando-se vividamente daquela noite. Terminaram no apartamento que um dia compartilharam, suas emoções descontroladas, levando-os a um último momento de intimidade que ambos haviam interpretado como uma despedida definitiva. Fora doloroso e belo ao mesmo tempo, carregado de toda a história que compartilhavam e o reconhecimento de que se estavam perdendo para sempre. Descobri que estava grávida 2 semanas depois de assinar o divórcio, continuou Isabela, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. Naquela época, você já havia anunciado seu noivado com Valentina. Parecia tão feliz, tão decidido a seguir em frente. Por que você não me disse? A pergunta saiu carregada de dor e incompreensão. Como você pôde me esconder algo assim? Isabela levantou-se lentamente da poltrona, aproximando-se dele com passos cuidadosos. Porque eu o conhecia, Caio. Conhecia seu senso de dever, sua necessidade de controle. Sabia que se eu lhe dissesse, você cancelaria seu casamento, voltaria comigo por obrigação, não por amor, e não podia condenar ambos a uma vida construída sobre culpa e responsabilidade. Mas é meu filho, murmurou ele, a realidade finalmente assentando-se em sua mente. É nosso filho. Sim, assentiu ela, colocando sua mão sobre a dele. E eu o amei desde o momento em que soube de sua existência. Estive construindo uma vida nova para nós dois, trabalhando na clínica comunitária, desenvolvendo o negócio de joias com minha sócia. Não preciso que você volte por obrigação, Caio. Ele a olhou intensamente, vendo pela primeira vez em meses a mulher de quem se apaixonara anos atrás. Forte, independente, capaz de sacrificar sua própria felicidade pelo bem dos outros. E se eu quisesse voltar por amor? A pergunta ficou suspensa no ar do quarto, carregada de possibilidades e complicações que nenhum dos dois estava completamente preparado para enfrentar. Caio, sussurrou Isabela, você é casado. Há apenas 1 semana você se casou com uma mulher que o ama. Você não pode simplesmente... Não posso o quê? Interrompeu ele, tomando suas mãos entre as suas. Não posso admitir que cometi o maior erro da minha vida ao deixá-la ir? Não posso reconhecer que me casei com Valentina tentando preencher um vazio que só você pode preencher? O som de passos no corredor os interrompeu, seguido do ruído inconfundível de uma chave na fechadura da suíte ao lado. Valentina havia voltado. O som de Valentina mexendo-se na suíte ao lado quebrou o feitiço emocional que envolvera Caio. E Isabela. Ele separou-se bruscamente, passando as mãos pelos cabelos num gesto que Isabela reconhecia como sua maneira de lidar com situações de estresse extremo. Eu tenho que ir, murmurou Caio, dirigindo-se à porta, mas Isabela o deteve, com uma mão suave em seu braço. Caio, espere. Precisamos conversar sobre isso apropriadamente. Você não pode simplesmente ir embora depois do que acabamos de... O que você quer que eu faça, Isabela? Ele voltou-se para ela, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de dor e desespero. Que eu vá para minha suíte e diga à minha esposa de 1 semana que a mulher do quarto ao lado está grávida de mim? Que eu destrua a vida dela também.
Isabela aproximou-se dele, seu ventre roçando levemente seu braço. Não estou pedindo que você destrua nada. Estou pedindo que pense no que você realmente quer, no que seu coração lhe diz, não o que seu senso de dever lhe dita. Meu coração, repetiu ele amargamente, me levou a criar esse desastre. Se eu tivesse seguido meu coração desde o início, nunca teria me divorciado de você. Nunca teria me casado com Valentina. Nunca teríamos chegado a essa situação impossível. O ruído de um objeto caindo no chão na suíte ao lado os fez sobressaltar ambos. Valentina claramente estava chateada, provavelmente jogando coisas enquanto processava sua própria tempestade emocional. Vá com ela, disse Isabela suavemente, embora a dor em sua voz fosse evidente. Ela tem direito a uma explicação honesta. E Caio, quando você estiver pronto para conversar sobre o nosso futuro, sobre o futuro do nosso filho, estarei aqui. Caio parou na porta, sua mão na maçaneta. Quanto tempo você ficará no resort? Mais uma semana, até domingo. Ele assentiu sem se virar, abriu a porta silenciosamente e deslizou para o corredor. O corredor parecia mais longo agora, como se o universo estivesse dando tempo extra para ele se preparar para o que sabia que seria a conversa mais difícil de sua vida. Quando entrou em sua suíte, encontrou Valentina sentada na beira da cama, ainda vestida com seu casaco de lã, seus olhos vermelhos evidenciando que estivera chorando. Sua bagagem estava parcialmente arrumada, malas abertas sobre o tapete persa como feridas expostas. Onde você estava? Perguntou ela sem levantar o olhar, sua voz controlada, mas carregada de emoção contida. Caio fechou a porta suavemente e apoiou-se nela, como se precisasse do suporte físico para o que estava prestes a enfrentar. Conversando com Isabela, Valentina finalmente levantou o olhar e Caio pôde ver em seus olhos que ela já sabia, de alguma forma intuía, que havia algo maior e mais devastador do que as mentiras que já haviam discutido. E sua voz era apenas um sussurro. Caio aproximou-se, lentamente, cada passo ecoando sobre o mármore como uma contagem regressiva para o fim de seu casamento. Ajoelhou-se diante dela, tomando suas mãos frias entre as suas. Valentina, há algo mais que você precisa saber. Algo que eu mesmo acabo de descobrir. Ela retirou suas mãos bruscamente, como se o contato a queimasse. Não quero ouvir, seja o que for, não quero saber. O bebê que ela está esperando, continuou Caio, ignorando sua protesto, é meu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o vento serrano, que usualmente assobiava contra as janelas, parecia ousar interromper aquele momento de devastação completa. Valentina levantou-se lentamente da cama, seus movimentos mecânicos como um autômato. Dirigiu-se à sua mala maior e começou a colocar roupas dentro sem dobrá-las, suas ações frenéticas contrastando com o silêncio mortal que mantinha. Valentina, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Finalmente falou, sua voz carregada de uma frieza que Caio nunca ouvira. Explicar como você se deitou com sua ex-esposa enquanto estava noivo de mim? Explicar como você me fez pronunciar votos de casamento enquanto sabia que havia uma possibilidade de você ser pai de outro filho? Eu não sabia, defendeu-se Caio fracamente. Ela não me disse até hoje. Valentina voltou-se para ele, seus olhos brilhando com uma ira fria e calculada. E isso torna melhor o fato de que sua ex-esposa teve que carregar sozinha com o peso de seu filho enquanto você brincava de família feliz comigo? Caio não tinha resposta para aquilo, porque sabia que ela estava certa. O amanhecer carioca chegou cinzento e nublado, como se as montanhas mesmas tivessem absorvido a tristeza, que impregnava a suíte presidencial.
Caio não dormira a noite toda, permanecendo sentado na poltrona junto à janela, observando como Valentina arrumava metodicamente suas pertences. Cada peça que dobrava e guardava na mala representava outro pedaço de seu casamento que se desvanecia. Tum! Vou sair às 2 da tarde, anunciou Valentina sem olhá-lo, sua voz desprovida de qualquer emoção. Reservara uma passagem de volta para São Paulo durante as primeiras horas da madrugada, usando seu telefone enquanto Caio permanecia imóvel, em sua vigília silenciosa. Você não precisa ir, murmurou Caio, embora ambos soubessem que as palavras soavam vazias. Podemos tentar resolver, conversar, encontrar uma maneira de... Valentina parou de repente, uma blusa de seda cor marfim suspensa em suas mãos. Voltou-se para ele com uma expressão que misturava incredulidade e desprezo. Resolver o quê? Exatamente, Caio. O fato de que você está apaixonado por outra mulher, o fato de que você vai ser pai com sua ex-esposa, ou talvez o fato de que nosso casamento foi uma mentira desde o primeiro dia. Caio levantou-se da poltrona, seus músculos protestando depois da longa noite de imobilidade. Não foi uma mentira, Valentina. Meus sentimentos por você são reais. Você é uma mulher extraordinária, inteligente, ambiciosa. Mas eu não sou Isabela, interrompeu ela, fechando a mala com um som definitivo. E nunca serei. Você pode enumerar minhas qualidades como se fosse um currículo empresarial, mas não pode me dizer que me ama com a mesma intensidade com que a ama a ela. O silêncio que se seguiu foi a confissão mais honesta que Caio fizera em meses. Sua incapacidade de negar as palavras de Valentina revelou tudo o que ele precisava saber. Pelo menos agora tenho minha resposta, suspirou ela, dirigindo-se ao banheiro para pegar seus artigos de higiene pessoal. Durante todo o nosso relacionamento, sempre senti que estava competindo com um fantasma. Agora sei que não era um fantasma, mas sim uma mulher muito real que você nunca deixou de amar. Caio a seguiu até o banheiro, observando como ela arrumava seus cosméticos franceses com a mesma precisão que aplicava a seus projetos arquitetônicos. Valentina, eu não queria que terminasse assim. Nunca quis machucá-la. Ela voltou-se para ele e, pela primeira vez desde a noite anterior, Caio pôde ver vulnerabilidade em seus olhos. Eu sei. E essa é a parte mais triste de tudo isso. Você não é um homem mau, Caio. Só é um homem que se casou com a mulher errada pelas razões certas. Às 11 da manhã, Valentina havia terminado de arrumar suas malas. Suas malas, Louis Vuitton, estavam alinhadas junto à porta, como soldados, esperando ordens de marcha. O serviço de quarto trouxera o café da manhã, mas permanecia intacto sobre a mesa de mármore, testemunho silencioso da tragédia que se desenvolvera naquela suíte. Há algo mais que preciso lhe dizer, anunciou Valentina, acomodando-se no sofá com uma elegância que não perdera apesar das circunstâncias. Não vou fazer isso difícil para você. Não vou criar um escândalo midiático, nem vou brigar por dinheiro ou bens. Caio a olhou com surpresa. Valentina. Deixe-me terminar, continuou ela, levantando uma mão para silenciá-lo. Vou solicitar uma anulação discreta do casamento. Meus contatos no escritório de advocacia do meu pai podem manejar isso de maneira que proteja a reputação de ambos. Diremos que foram diferenças irreconciliáveis que descobrimos durante a lua de mel. Você não precisa proteger minha reputação, protestou Caio. Não estou fazendo isso por você, respondeu ela com um sorriso triste. Estou fazendo por mim. Minha carreira como arquiteta está apenas começando e não preciso que me conheçam como a mulher que foi abandonada por sua ex-esposa grávida durante sua lua de mel. Caio aproximou-se dela, ajoelhando-se junto ao sofá. Você é incrível. Sabia?
Qualquer outra mulher na sua situação estaria histérica, vingativa. Valentina riu amargamente. Talvez eu devesse estar, mas decidi que não vou permitir que essa experiência me defina. Vou usá-la como combustível para construir algo melhor. O telefone da suíte tocou, interrompendo o momento. Era o concierge confirmando o traslado ao aeroporto. Valentina assentiu e desligou, olhando pela última vez ao redor da suíte que representara tantas esperanças e sonhos apenas 48 horas antes. Antes de ir, disse, dirigindo-se à porta, quero que saiba algo. Se alguma vez você duvidar do que deve fazer, lembre-se disso. O amor verdadeiro não se trata de possuir alguém, mas sim de querer o melhor para essa pessoa, mesmo que isso signifique não ser parte de sua vida. Com essas palavras, Valentina saiu da suíte, levando consigo os restos de um casamento que nunca teve a oportunidade de florescer verdadeiramente. 3 dias após a partida de Valentina, Caio encontrava-se na varanda da suíte que agora se sentia muito grande e vazia para uma só pessoa. As montanhas suíças, que a princípio lhe pareciam majestosas, agora o observavam como juízes silenciosos de suas decisões. O aroma do café da manhã misturava-se ao ar fresco alpino, mas nada tinha mais o mesmo sabor desde que seu mundo desmoronara. Seu telefone estivera tocando constantemente durante os últimos dias. Ligações de sua assistente em São Paulo, de sócios comerciais, de amigos preocupados com boatos que começavam a circular sobre o repentino retorno solitário de Valentina. Caio ignorara a maioria, respondendo apenas às mensagens mais urgentes, com respostas cortantes e evasivas. Isabela respeitara sua necessidade de espaço, embora ocasionalmente se cruzassem nos corredores do hotel ou na sala de jantar. Esses encontros fortuitos estavam carregados de olhares significativos e conversas não verbais que falavam de tudo o que restava a ser resolvido entre eles. Na quarta-feira de manhã, Caio finalmente decidiu enfrentar a realidade. Vestiu seu terno cinza Oxford, o mesmo que usara para sua primeira reunião de negócios depois de conhecer Valentina, como se o ritual de vestir-se profissionalmente pudesse devolver-lhe algum controle sobre sua vida descontrolada. Encontrou Isabela nos jardins do hotel, sentada num banco de ferro forjado que oferecia uma vista panorâmica do vale. Ela usava um vestido de gestante cor azul turquesa que realçava sua pele morena e fazia seus olhos parecerem mais profundos e expressivos. Estava lendo um livro sobre pediatria, preparando-se conscientemente para a maternidade com a mesma dedicação que aplicara a tudo em sua vida. "Posso te acompanhar?" perguntou Caio, apontando o espaço vazio no banco. Isabela levantou o olhar do livro e assentiu, marcando cuidadosamente a página antes de fechar o volume. "Claro. Como você tem estado?" "Processando", respondeu ele honestamente, acomodando-se no banco com uma distância respeitosa entre ambos, tentando entender como chegamos a esse ponto e o que devo fazer agora. "E a que conclusões você chegou?" Sua voz era suave, sem pressão, como a de uma terapeuta experiente que sabia a importância de dar espaço para reflexões difíceis. Caio observou as montanhas durante um longo momento antes de responder. "Cheguei à conclusão de que estive vivendo a vida que eu achava que devia viver, não a vida que eu realmente queria viver. Me divorciei de você porque pensei que era certo depois de tantos problemas. Me casei com Valentina porque ela representava o que eu achava que precisava: juventude, ambição, um novo começo sem complicações do passado." "E agora?" perguntou Isabela, uma mão descansando protetivamente sobre seu ventre. "Agora me dou conta de que você não pode construir uma vida autêntica sobre decisões inautênticas", admitiu Caio.
Valentina merece alguém que a ame completamente, não alguém que esteja tentando se convencer de que a ama. Isabela o estudou cuidadosamente, reconhecendo em sua expressão a mesma vulnerabilidade que aparecera durante os momentos mais difíceis de seu casamento. E o que há de nós? O que há do nosso filho? A pergunta ficou suspensa no ar da montanha, carregada de anos de história compartilhada e a promessa de um futuro incerto. Caio voltou-se para ela e, pela primeira vez em meses, permitiu que suas defesas emocionais desmoronassem completamente. Quero fazer parte da vida do nosso filho, declarou com uma convicção que não sentira ao tomar nenhuma decisão nos últimos anos. Quero estar presente desde o primeiro dia, não como uma obrigação ou por culpa, mas porque genuinamente desejo ser seu pai. E o que há de nós? Repetiu Isabela, sua voz apenas um sussurro. Caio tomou suas mãos entre as suas, sentindo a familiar calidez de sua pele e lembrando-se de todos os momentos de intimidade que haviam compartilhado durante seus 8 anos de casamento. Não sei se temos direito a uma segunda chance depois de toda a dor que causamos, admitiu, mas sei que nunca deixei de amá-la, Isabela. Mesmo quando tentei me convencer do contrário, mesmo quando me casei com outra mulher, sempre foi você quem ocupava meu coração. Isabela fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. Caio, nós machucamos muita gente. Valentina não merecia isso. Nós mesmos não merecíamos essa dor. Você está certa, assentiu ele. Mas não podemos mudar o passado. Só podemos decidir o que fazer com o futuro. 2 meses após o retorno da Suíça, o Rio de Janeiro recebeu Caio e Isabela com seu caos familiar e sua energia vibrante. O contraste entre a tranquilidade alpina e o barulho metropolitano era exatamente o que precisavam para começar a reconstruir suas vidas sobre bases mais sólidas e honestas. Caio tomara decisões drásticas a respeito de seu estilo de vida. A mansão em Ipanema, com seus jardins ostentosos e seus salões desenhados para impressionar, fora posta à venda. Em seu lugar, comprar uma casa mais modesta em Santa Teresa, com espaços aconchegantes e jardins íntimos onde podia imaginar seu filho brincando em alguns anos. Você tem certeza de que gosta? Perguntou Caio, enquanto percorriam juntos a nova propriedade. Isabela, agora com 8 meses de gravidez, movia-se lentamente, mas com evidente satisfação, enquanto explorava os quartos cheios de luz natural. É perfeita, respondeu ela, acariciando as paredes de adobe pintadas em tons quentes de terracota. Tem alma, sabe? Não como aquela mansão que parecia mais um hotel de luxo do que um lar. A casa tinha 3 quartos, um dos quais já fora convertido no futuro quarto do bebê. Caio insistira em contratar um decorador especializado em espaços infantis, mas Isabela preferira fazê-lo sozinha, escolhendo cores suaves e móveis de madeira natural que criassem um ambiente de tranquilidade e amor. O trabalho fora outro aspecto que Caio revolucionara completamente. Embora mantivesse sua posição como CEO da empresa de tecnologia, delegara muitas responsabilidades operacionais para poder dedicar mais tempo ao que realmente importava. Descobrira que sua obsessão por controle absoluto fora mais um escudo contra as emoções do que uma necessidade empresarial real. Tenho uma proposta para te fazer, anunciou Caio numa tarde enquanto jantavam na varanda da nova casa. O aroma das buganvílias do jardim misturava-se ao da comida caseira que Isabela preparara, criando uma atmosfera de intimidade doméstica que ele não experimentara em anos. Isabela levantou uma sobrancelha inquisitiva enquanto cortava cuidadosamente um pedaço de peixe ao molho de coentro. Que tipo de proposta? Uma proposta de negócios, esclareceu Caio, sorrindo diante da expressão divertida dela.
Estive pensando no seu trabalho na clínica comunitária. O impacto que você está tendo é incrível, mas imagine o que você poderia conseguir com mais recursos. Caio, começou Isabela com um tom de advertência. Já conversamos sobre isso. Não quero seu dinheiro por caridade ou por culpa. Não é caridade, insistiu ele, inclinando-se para a frente com entusiasmo. É um investimento inteligente. Quero criar uma fundação que combine minha experiência em tecnologia com seu conhecimento médico e sua visão humanitária. Poderíamos desenvolver clínicas equipadas com a melhor tecnologia médica, mas mantendo o enfoque comunitário que tanto te apaixona. Isabela deixou o garfo sobre o prato, estudando cuidadosamente a expressão de Caio. Durante seus anos de casamento, aprendera a distinguir entre suas ideias genuínas e suas tentativas de impressionar ou controlar situações. E o que sua empresa ganharia com isso? Perguntou pragmaticamente. Propósito, respondeu ele sem hesitar. Durante anos, construí tecnologia para ganhar mais dinheiro. É hora de construir tecnologia para fazer uma diferença real nas vidas das pessoas. A conversa foi interrompida por uma contração que fez Isabela tensionar-se e levar ambas as mãos ao ventre. Caio levantou-se imediatamente, seu instinto protetor ativando-se instantaneamente. Você está bem, precisa que eu chame o médico. Isabela respirou fundo até a contração passar, então sorriu tranquilizadora. Estão ficando mais frequentes. Acho que nosso filho está ansioso para conhecer o mundo. Quer ir para o hospital? Perguntou Carlos, já mentalmente organizando a viagem e conferindo se tinham tudo o que precisavam preparado. Ainda não, respondeu ela, tomando sua mão e colocando-a sobre sua barriga. Mas em breve, muito breve. Naquele momento, sentindo as pequenas chutes do filho contra sua palma, Carlos experimentou uma clareza emocional que havia buscado por anos. Aquele era o seu lugar no mundo. Não nas salas de reuniões, nem nos eventos de alta sociedade, mas aqui, com a mulher que amava, esperando a chegada do filho que haviam criado juntos. Aceito sua proposta para a fundação, anunciou Isabela, subitamente, surpreendendo-o, mas com condições. Eu dirijo a visão médica e comunitária, você fornece a tecnologia e os recursos, e tudo é feito com transparência absoluta. Carlos sorriu, beijando suavemente sua testa. Feito. Naquela noite, enquanto Isabela dormia ao seu lado, Carlos permaneceu acordado, sentindo os movimentos do bebê e planejando mentalmente como iriam construir não apenas uma família, mas também um legado que realmente valesse a pena. A madrugada de 15 de agosto chegou com a intensidade de uma tempestade tropical. Carlos acordou com o som de Isabela respirando fundo ao seu lado, suas mãos agarradas aos lençóis enquanto uma contração a atravessava como uma onda poderosa. O quarto estava iluminado apenas pela luz da lua, que se filtrava pelas cortinas de linho, criando um ambiente íntimo e sagrado. É hora, murmurou Isabela quando a contração passou, sua voz calma, mas carregada da determinação que Carlos havia aprendido a admirar durante todos esses anos. As contrações estão a cada 5 minutos a 1 hora. Carlos se incorporou imediatamente, seu coração batendo com uma mistura de emoção e nervosismo que não sentira nem nas negociações empresariais mais importantes de sua carreira. Durante meses havia imaginado este momento, havia planejado cada detalhe, mas agora que estava acontecendo, se sentia completamente vulnerável e humano. A mala está pronta, disse ele, dirigindo-se ao armário, onde haviam preparado cuidadosamente tudo o que precisavam. A maternidade particular tem tudo preparado, a suíte presidencial, o melhor obstetra de São Paulo. Carlos, interrompeu Isabela suavemente, tomando sua mão quando outra contração começou a se formar. Não quero ir para a maternidade particular.
Ele parou bruscamente, virando-se para ela com expressão confusa. O que você quer dizer? Quero que nosso filho nasça na clínica comunitária, explicou Isabela, respirando fundo enquanto a contração se intensificava. Quero que seus primeiros momentos de vida estejam rodeados do mesmo amor e propósito que vai definir sua educação. Carlos sentiu que todas as suas preconceções sobre como deveria ser este momento se desmoronavam. Mas ao olhar nos olhos determinados de Isabela, compreendeu que esta decisão era profundamente significativa para ela. A clínica comunitária onde ela trabalhava não tinha o luxo da maternidade particular, mas tinha algo mais valioso: autenticidade e propósito. Você tem certeza? Perguntou, embora já soubesse qual seria sua resposta. Completamente, assentiu. Ela, levantando-se lentamente da cama. Além disso, a doutora Ramírez é uma das melhores obstetras do país. O fato de ela trabalhar em uma clínica comunitária não diminui sua experiência. A viagem para a clínica em Ipanema foi surreal. Carlos dirigia pelas ruas ainda vazias da madrugada, enquanto Isabela respirava metodicamente ao seu lado, contando os segundos entre as contrações. A clínica estava localizada em um prédio modesto, mas impecavelmente limpo, cercada por jardins onde cresciam ervas medicinais que os pacientes usavam para complementar seus tratamentos. A doutora Ramírez, uma mulher de 50 anos com mãos espertas e sorriso caloroso, os recebeu pessoalmente. Isabela, querida, você chegou no momento perfeito. Seu bebê claramente tem pressa de conhecer o mundo. A sala de parto da clínica era simples, mas aconchegante, com paredes pintadas em tons suaves e uma janela que dava para o jardim, onde começavam a cantar os primeiros pássaros do amanhecer. Carlos vestiu a bata cirúrgica, suas mãos tremendo levemente enquanto ajustava as luvas estéreis. Nunca imaginei que estaria mais nervoso aqui do que na minha primeira apresentação para investidores japoneses, murmurou, tentando aliviar. Atenção com humor. Isabela sorriu entre contrações. A diferença é que aqui você está prestes a presenciar o milagre mais importante da sua vida. As 3 horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções intensas. Carlos descobriu músculos que não sabia que existiam enquanto segurava a mão de Isabela, oferecendo toda a sua força durante as contrações mais intensas. A viu se transformar em uma força da natureza, poderosa e determinada, enquanto suas respirações se sincronizavam com as dela. Já consigo ver a cabeça, anunciou a doutora Ramírez com entusiasmo. Mais 2 pujos, Isabela. Seu bebê está ansioso para te conhecer. Carlos nunca esqueceria o momento em que ouviu o primeiro choro de seu filho. Foi um som que cortou todos os ruídos do mundo, chegando diretamente a uma parte de seu coração que não sabia que existia. As lágrimas correram por suas bochechas sem que pudesse controlá-las, enquanto observava a doutora levantar um pequeno ser humano perfeito, coberto e gritando com toda a força de seus diminutos pulmões. É um menino lindo, anunciou a doutora, colocando o bebê sobre o peito de Isabela. Completamente saudável, com excelentes reflexos e claramente herdou os pulmões poderosos da mãe. Carlos observou fascinado como seu filho se acalmava imediatamente ao sentir o calor da pele de Isabela. Seus pequenos punhos cerrados relaxando enquanto encontrava seu lugar no mundo. O bebê tinha o cabelo escuro da mãe, mas Carlos pôde reconhecer a forma de seus próprios olhos nas feições diminutas. Quer pegá-lo? Perguntou Isabela, estendendo o pequeno embrulho para ele. Com mãos trêmulas, Carlos pegou seu filho pela primeira vez. O peso era insignificante fisicamente, mas emocionalmente se sentiu como se estivesse segurando todo o universo. O bebê
Abriu os olhos por um momento, revelando uma cor cinza azulada que eventualmente se definiria. E Carlos jurou que naquele olhar havia uma sabedoria antiga. "Olá, pequeno", sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. "Sou seu pai e prometo que vou te amar e proteger todos os dias da minha vida." Naquele momento, cercado pelo amor de Isabela e segurando seu filho recém-nascido em uma clínica comunitária que representava tudo o que realmente importava na vida, Carlos compreendeu finalmente o que significava a verdadeira riqueza. 6. Meses após o nascimento de Diego, como haviam decidido chamar seu filho em homenagem ao avô médico de Isabela, a vida havia adquirido um ritmo completamente diferente para Carlos. As manhãs já não começavam com revisões obsessivas de relatórios financeiros, mas com o choro melodioso de um bebê que reclamava seu café da manhã e o sorriso sonolento de Isabela enquanto se levantava para amamentá-lo. A casa em Santa Teresa se havia transformado em um verdadeiro lar. Os corredores que antes ecoavam com a solidão agora estavam cheios dos sons da vida familiar. A risada de Isabela, os gorjeios de Diego e as conversas noturnas, onde planejavam não apenas o futuro de sua família, mas também o da fundação, que haviam começado a construir juntos. "Os planos para a primeira clínica tecnológica estão prontos", anunciou Carlos uma manhã, enquanto tomavam café na varanda. Diego dormia placidamente em seu carrinho, ao lado da mesa, ocasionalmente movendo seus pequenos punhos, como se estivesse dirigindo uma orquestra invisível. Isabela examinou os documentos que Carlos havia estendido sobre a mesa de ferro forjado, entre as xícaras de café e os restos do pão de queijo que se havia tornado seu ritual matutino. "Isso é impressionante, Carlos. Sistema de telemedicina, laboratórios portáteis, equipamentos de diagnóstico por imagem móveis. É como levar um hospital completo para as comunidades rurais." "Essa era exatamente a ideia", respondeu ele, o orgulho evidente em sua voz. "Cada clínica poderá operar de maneira independente, mas estará conectada digitalmente com especialistas em todo o país. Uma criança no Amazonas terá acesso ao mesmo nível de atendimento médico que uma em São Paulo." A transformação de Carlos havia sido gradual, mas profunda. Sua empresa de tecnologia havia tomado uma nova direção, focando em desenvolver soluções que tivessem impacto social real. Eles haviam perdido alguns investidores que priorizavam unicamente os lucros, mas haviam ganhado outros que valorizavam a inovação com propósito. "Tem mais", continuou Carlos, tomando um gole de café enquanto observava Diego acordar lentamente. "Recebi uma ligação interessante ontem." "De quem?", perguntou Isabela, levantando o bebê para embalá-lo suavemente. "Da Valentina." O nome flutuou no ar matutino como uma rajada inesperada de vento. Isabela se tensou quase imperceptivelmente, embora tivesse conseguido fazer as pazes com o passado recente e as complicações que haviam marcado os primeiros meses do ano. E o que ela queria? Sua voz era cuidadosamente neutra, mas Carlos pôde detectar a curiosidade genuína por trás da pergunta. "Ela está trabalhando em um projeto de arquitetura sustentável para comunidades de baixa renda", explicou Carlos, acomodando-se para ter uma melhor vista de Diego, quem havia começado a fazer aqueles sons adoráveis que precediam sua demanda por atenção completa. "Ela projeta casas ecológicas, utilizando materiais locais e tecnologias verdes. Quer saber se nossa fundação estaria interessada em uma colaboração." Isabela considerou essa informação por vários minutos, embalando ritmicamente Diego enquanto processava as implicações. "O que você acha?" "Acho que é uma ideia brilhante", admitiu Carlos honestamente. "Os projetos dela são inovadores e poderiam complementar perfeitamente nossas clínicas.
Imagine, comunidades inteiras projetadas de forma sustentável, com acesso a atendimento médico de alta tecnologia. E pessoalmente? Perguntou Isabela diretamente. Como você se sente em relação a trabalhar com ela? Carlos se aproximou de sua família, estendendo um dedo para Diego, quem imediatamente o agarrou com seu pequeno punho em um gesto que nunca deixava de o maravilhar. Me sinto grato. Grato de que ela tenha encontrado seu propósito verdadeiro e grato de que esteja disposta a colaborar, apesar de tudo o que passou entre nós. Então aceite a colaboração, decidiu Isabela, surpreendendo Carlos com a rapidez de sua decisão, mas sob uma condição. Qual? Que eu seja quem lidere a comunicação com ela diretamente. Acho importante que ela estabeleça uma relação profissional própria, independente da história que vocês compartilharam. Carlos sorriu, admirando mais uma vez a sabedoria prática de Isabela e sua capacidade de transformar situações potencialmente desconfortáveis em oportunidades de crescimento. Me parece perfeito. Naquela tarde, enquanto Carlos trabalhava em seu escritório-ateliê, convertido em escritório da Fundação, ouviu as vozes de Isabela e Valentina conversando por videochamada. O tom era profissional, mas caloroso. Duas mulheres inteligentes discutindo como suas visões complementares poderiam criar algo maior que a soma de suas partes individuais. Diego, que havia estado dormindo em seu berço ao lado da escrivaninha, acordou e começou a balbuciar, como se quisesse participar das conversas importantes que se desenvolviam ao seu redor. Carlos o levantou, segurando-o contra seu peito, enquanto continuava revisando os planos financeiros para expandir a fundação. "Sabe o que, pequeno?", murmurou Carlos a seu filho. Quem o observava com aqueles olhos que a cada dia se pareciam, mas com os de Isabela. Acho que você está crescendo em um mundo melhor do que eu herdei. Um mundo onde as pessoas podem colaborar apesar das complicações do passado, onde os negócios têm propósito e onde o sucesso é medido pelo impacto positivo que você gera. Diego respondeu com um sorriso sem dente que iluminou o rosto de Carlos. Naquele momento, com seu filho nos braços, os planos da fundação estendidos sobre a escrivaninha, e as vozes de duas mulheres extraordinárias discutindo como mudar o mundo, Carlos sentiu que finalmente havia encontrado a definição correta de prosperidade. Não se tratava de acumular riqueza ou poder, mas de construir algo significativo que pudesse perdurar além de sua própria vida. Se tratava de criar um legado que Diego pudesse herdar com orgulho. Um ano após o encontro fortuito, nos Alpes Suíços, Carlos se encontrava novamente em um resort de montanha, mas desta vez as circunstâncias eram completamente diferentes. Não era uma lua de mel forçada, nem uma fuga da realidade, mas a inauguração da primeira clínica tecnológica da Fundação Esperança, localizada nas montanhas do Amazonas. Diego, agora um bebê de 10 meses, com os olhos expressivos da mãe e o sorriso travesso que já anunciava sua personalidade determinada, estava nos braços de Isabela, enquanto observava com fascinação os balões coloridos que decoravam a entrada da clínica recém-construída. "É lindo", murmurou Isabela, contemplando o prédio que combinava perfeitamente a arquitetura sustentável de Valentina com a tecnologia médica avançada que Carlos havia desenvolvido especificamente para comunidades rurais. "Realmente parece que pertence a este lugar." A estrutura se integrava harmoniosamente com a paisagem montanhosa, utilizando materiais locais como pedra e madeira de ipê, enquanto os painéis solares discretamente instalados garantiam energia sustentável. Era funcional e bonita, mas, acima de tudo, representava esperança tangível para milhares de famílias que agora teriam acesso a atendimento médico de qualidade sem ter que viajar centenas de quilômetros. "Olha quem chegou", anunciou Carlos,
apontando para a trilha, onde uma figura familiar se aproximava caminhando com segurança sobre o terreno irregular. Valentina apareceu vestida com roupas práticas de trabalho de campo, botas de montanhismo, calças cargo e uma camisa de algodão, que havia adquirido a cor dourada do sol amazônico. Sua transformação era tão notável quanto a de Carlos. Já não era a jovem arquiteta ambiciosa que buscava a ascensão social, mas uma profissional comprometida que havia encontrado sua verdadeira vocação projetando soluções habitacionais para comunidades marginalizadas. O sistema de captação de água pluvial está funcionando perfeitamente, relatou com satisfação profissional. E as famílias da vila já estão utilizando as novas casas como modelos para expandir suas próprias construções. Os três se dirigiram para a clínica, onde a doutora Ramírez, que havia aceitado dirigir o centro médico, estava realizando as primeiras consultas. O prédio fervilhava de atividade. Mães com bebês esperando as vacinas, idosos recebendo exames de rotina e adolescentes participando de oficinas de educação sexual e reprodutiva. Sabem o que é mais extraordinário de tudo isso? Comentou Valentina enquanto observavam através da janela como uma menina de 5 anos recebia atendimento médico especializado por telemedicina com um cardiologista em São Paulo. Não estamos apenas mudando vidas individuais, estamos transformando a forma como essas comunidades entendem seus direitos e possibilidades. Carlos assentiu, Diego em seus braços balbuciando alegremente, enquanto tentava pegar um raio de sol que se filtrava pela janela. É exatamente o que esperávamos alcançar. Tecnologia com propósito, arquitetura com coração, medicina com acesso universal. E o mais importante, acrescentou Isabela, está construído sobre relacionamentos autênticos, não sobre conveniências ou aparências. Naquela noite, durante o jantar de inauguração sob as estrelas montanhosas, Carlos refletiu sobre o caminho extraordinário que os havia levado a este momento. 1 ano atrás, ele estava em outra montanha, em outro país, celebrando um casamento que se baseava em expectativas sociais mais do que em amor verdadeiro. Agora, cercado por sua família escolhida e extensa, contemplando o primeiro fruto tangível de uma visão compartilhada que estava melhorando vidas reais, entendeu finalmente que o verdadeiro sucesso não era medido em cifras bancárias ou reconhecimentos sociais. "Em que você está pensando?" perguntou Isabela, percebendo sua expressão contemplativa enquanto Diego dormia pacificamente entre eles. "Estou pensando que alguns amores realmente estão destinados a superar qualquer obstáculo", respondeu Carlos, lembrando as palavras que havia escrito no convite de seu casamento com Valentina. "Mas não da maneira que imaginei. Não se trata de destino romântico, mas de encontrar o propósito que você compartilha com as pessoas certas." Valentina, que havia ouvido o comentário, da mesa ao lado levantou sua taça de água com gás. Pelos caminhos inesperados que nos levam exatamente onde precisamos estar. Por segundas chances que se transformam em primeiras oportunidades reais, brindou Isabela. E por nosso filho, que crescerá sabendo que o amor verdadeiro é construído com ações, não apenas com palavras, concluiu Carlos. As montanhas do Amazonas foram testemunhas silenciosas deste brinde, enquanto as estrelas iluminavam o futuro promissor de uma fundação que cresceria para transformar centenas de comunidades, uma família que havia encontrado seu verdadeiro lar e 3 pessoas que haviam aprendido que os finais felizes, às vezes, exigem que você redefina completamente o que significa felicidade. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta.
Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.